Que livro desejou muito e acabou comprando e acabou nem lendo? Tem um monte lá em casa. Tem um monte lá em casa. Mas ele não empresta. Mas eu não empresto. Eu não empresto porque você não vai voltar. Desapego, certo? Não, eu sou muito apegado com o meu livro, né? Assim, com meus livros. Teve uma pergunta que disse assim, se sua casa estivesse pegando fogo, o que você entraria para buscar? Eu digo, meus livros. O resto pode tocar fogo. E meu pai tinha uma estante linda, que ele comprava os livros, né? Todos os livros, e eu que arrumava. E eu tenho esse toque. Qual é a tua ordem, né? Do maior por tema e do maior para o menor, sempre. O livro tem que estar do maior para o menor, e eu adorava arrumar, passava uma vez por semana? Aquele capa dura de couro, passava o óleozinho para ficar brilhando, para arrumar na prateleira. Tudo bonito. Tudo bonito, ficava linda aquela letra dourada no vermelho, achava muito chique aquilo. César, qual que é um bom lugar para ler um livro? Viajando, eu acho que é o melhor lugar para você ler. Eu acho tão chique quando a gente está no Rio em São Paulo e senta no metrô, as pessoas estão concentradas lendo um livro. Meu Deus, nunca vai ter São Luís, porque vai ter metrô. E as pessoas terem o hábito da leitura dentro do metrô vai ser uma coisa mais difícil ainda. Mas eu acho lindo, sabe, para todo mundo. Já tem uns ar-condicionados, já dá, né? Já deu para ler. Eu gosto dessa coisa das pessoas estarem lendo nos lugares. Eu fiquei tão impressionado quando eu fui, eu nunca entendia porque as pessoas ficavam pegando o sol, né? Assim, e pra gente não era até frio. A gente foi pra Europa para fazer o pão com ovo, e aí tinha assim, uma pessoa sentada, ela ficava assim, ó, pegando um pouquinho de sol, ela ficava assim horas fazendo aquilo. Eu disse, meu Deus, a pessoa sentava para pegar um pouco de sol, né? E depois, quando a gente pegou o frio mesmo de verdade, eu disse, agora eu entendo o que elas ficam. E elas ficam sentadas no sol lendo, né? Você imagina que alguém vai ficar meio dia no sol lendo no Maranhão, um livro no Parque do Bom Menino. Dentro dessa vasta biblioteca aí, o que tem de mais especial que é muito, né, de apego? Meus livros de teatro, minhas obras de Nelson Rodrigues, minhas obras de Brecht, tudo meu, é muito relacionado com o teatro. Preferido ao Brecht? Eu gosto. Foi o meu encantamento maior foi com Brecht. A questão do teatro político, a questão, né, da questão do distanciamento que ele tem, das análises, do gesto social. Eu acho que para mim foi E eu comecei por ele, né? Assim, na década de 80, as pessoas que faziam teatro grande era coisa do Brecht, tinha que falar do Brecht, que assim, a gente saindo da ditadura. Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei aos 13 anos em Teresina, a gente ia na delegacia tirar licença para fazer teatro, e tomara que isso não volte hoje, né? Tomara que não volte, a gente precisa ir na delegacia para pegar licença para fazer teatro, né? Que livro do Brecht, para quem nunca leu, que você indicaria? Olha, é bem assim, eu gosto das montagens do Brecht quando o diretor, ele justamente quebra essa linguagem, né? Mas essa coisa distante com a Alemanha, que as histórias sempre se passam na Alemanha e tal. Eu gosto quando ele traz isso para perto do povo, né? Eu tenho um livro que é muito bacana, que eu aprendi muito, chama O Psite, que é um livro da Fratelli, a autora, e que é uma análise sobre a filmografia do filme dos Trapalhões. E eu já gostava muito dos Trapalhões, né? Eu lembro que a gente ia pro cinema, em Pedreiras, para assistir o filme dos Trapalhões, aí não podia contar, e aí, né? Aí quando eu chegava em casa, então assim, eu comecei a me identificar muito com os Trapalhões. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro para fazer o Pão com Ovo a primeira vez, a referência mais próxima que eles tiveram do nosso trabalho foi com os Trapalhões. E aí eu comecei esse livro, voltando à história do livro, eu gostei muito, que é uma tese de mestrado, que ela faz análise de como, e aí voltando para a questão do Brecht, como é que o teatro se afasta, né? Assim, os espetáculos de lacre, os espetáculos muito conceituais e tal, que você faz para meia dúzia de amigos, né, para meia dúzia de intelectuais, você fala do povo, você fala dos questionamentos do povo, das liberdades, mas você não faz para o povo. Entende o que eu estou falando? Que o que eu quero dizer que a tese fala, na verdade, né? Você não faz para o povo, você não quer o povo na sua plateia. Tem algum livro que, nessa tua história de leitor, tenha perdido e que doeu e dói até hoje? Tem um livro que eu nunca vou esquecer isso, eu morava em Pedreiras,
E aí eu tinha um livro, meu pai comprou um livro que era um livro de histórias infantis, um livro grande, de capa dura, gigante, as ilustrações eram incríveis. E aí eu esperei chegar pelos Correios esse livro, e esse livro eu fui crescendo com ele, eu já fazia teatro em Teresina, e eu levei para um amigo meu para olhar esse livro, e eu escondi atrás do armário, no camarim. Quando eu voltei, não tinha mais nada do livro. E esse livro eu não sei como é que chama, não me lembro da capa, eu só sei que eu tenho essa relação, assim, essa perda que eu tive com esse livro que foi roubado do camarim. E eram histórias infantis? De histórias infantis. E eram histórias lindas. Eu lembro de uma história de um cara que tinha 3 cachorros, um que comia ferro, um que comia... E depois eles salvavam, né? Os cachorros salvavam esse rapaz. Então eu lembro muito bem desse livro. Foi o livro que eu tive. Já tentou achar pela... E um livro também... Eu não sou muito de ler biografia. Eu não gosto muito de ler biografia. Eu adoro. Adoro saber da vida alheia. A biografia que eu li era um livro de Caetano, não era uma biografia, mas era uma série que saía sobre meio songbooks, eu acho. E aí eu li, e eu gostei mais ainda de Caetano. E depois eu perdi também esse livro e fiquei com muita pena, depois eu não encontrei mais. Né? Mas eu comecei a aprender, a gostar de ler quando eu vinha passar férias aqui em São Luís, que eu vinha do interior, eu vinha passar férias aqui em São Luís, no Vinhais. E minhas tias tinham na casa delas aquele Para Gostar de Ler. Era uma coleção, não sei se você... De crônicas. E aí foi quando eu comecei a ler Rubens Braga, Érico Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. E eu gostava porque eram textos curtos, né? Então, assim, eu ainda não tinha essa prática de pegar um livro com 100 páginas. E é uma série cujo nome é fantástico, Para Gostar de Ler. E da série Vagalume, que tinha o Menino de Asas, eu não sei se... Né? Os Caravelhos do Diabo e Tamarra. E aí foi a partir dessas 2 coleções que eu realmente comecei a me desvencilhar das figuras, dos livros de figuras. Né? Porque antes tinha a figura, o gibi, tinha que ter ainda muita gravura no livro para eu poder me prender. Tinha uma época, na década de 90, tinha uma coleção que você pedia, era o Clube do Livro, né? Sim, tinha o perfume, Círculo do Livro, tinha o perfume, tinha uns livros bem da moda, e aí eu consegui ler, assim, eu fiquei apaixonado pelas Brumas de Avalon. Eu li os 4, né? Das Marions... Marion Bradley, acho que é isso, Marion Bradley. E eu fiquei encantado com aquilo. Então, assim, toda vez que eu venho de avião, que eu passo pelas luzes, assim, estou chegando em Avalon, eu chego em São Luís. Eu fiquei com aquilo, né? Assim, parece que eu vou encontrar o Merlin, eu vou encontrar a Morgana aqui, na ilha, a coisa aqui, do encantamento. Eu criei muito isso na minha cabeça, esse universo fantástico. E tem a coisa do Círculo do Livro, que ela espera pelo correio, de chegar. E eu sou muito ansioso. Aí eu compro agora pelo Biblioteca Virtual. Né? Isso, estante virtual. Eu compro muito pelo estante virtual. Aí eu chego assim, 10 dias, né? Aí quando dá no 2º dia eu vou lá, aí 3º dia eu vou lá e abro. Então assim, quando não chega, é quando chega, aí eu tiro a foto, chegou, aí mando pro meu amigo, chegou. A Clarice Milhomem, ela é leitora? Será? Não, ela finge que lê. Ela é um blefe. Ela tem uma estante assim, cheia de livros? Claro, tem que dar aquela sala que tem assim, os livros grandes, né? De arte na mesa de centro, que botam assim, outro assim na mesa de centro. Né? Sempre um livro de arte, né? Um livro do museu. E uma biblioteca assim que ela compra por metro, será? Um livro do Prado, mas ela lê... Tem gente que compra livro por metro, né? Mas ela lê caras, ela lê essas coisas. No salão de beleza. Salão de beleza, caras. É a leitura dela. Clarice é um grande arremedo, né? Uma grande crítica a essa classe média que se acha rica, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? Então, a gente fez essa crítica e foi inspirada realmente numa pessoa conhecida. E é uma pessoa bem preconceituosa, né? Assim, e que tudo para ela era bolsa e sapato. A comédia, quem faz comédia, sofre muito preconceito, né? Porque cria-se um estereótipo que a gente não lê, que a gente não pesquisa, né? E aí, como diz um grande... como diz um grande amigo meu, até para falar besteira você tem que ler muito, né? Mas é verdade, né? A boa besteira você tem que ler muito, porque assim, o que a gente faz é tirar onda, né? Porque assim, acho que eles tiram tanta onda com a cara da gente, né? Os governantes, que a gente vai pro palco e diz, agora a gente vai tirar onda com a cara de vocês também.
Eu sou de uma geração muito pós-ditadura, né? Minha geração foi de 80, então assim, eu peguei toda essa da saída da ditadura, essa coisa de ir para a delegacia pegar licença para fazer teatro, né, com o delegado. Então eu sou muito isso, então eu escutava muito essa coisa da ditadura e isso foi me incomodando muito. E com essas leituras desses grandes autores, como Brecht e tal, e aí foi que a coisa ficou cada vez mais gritante dentro de mim. E por isso que a gente fica com mais, né, receio do que está vindo por aí, que é silencioso, é devagarinho. Que eu acho que é a pior coisa, que é o DOPS popular. Eu acho que é a pior coisa que pode existir, né? É o DOPS popular. Que aí isso é terrível. Que é o julgamento das redes sociais e de... Esse conservadorismo, esse obscurantismo que vem, né? Pela própria determinada parcela da população, né? Que censura, que apoia a censura, que apoia a coisa da ditadura. Eu acho que isso é a pior coisa que pode existir. Tanto bate que fica parecendo que é normal. Isso, né? Mas aí a gente está aqui para gritar. Tem livro que a gente gosta tanto que decora, né? Algumas partes. Tem algum livro, algum poema, alguma coisa que ficou na tua cabeça? Eu sou péssimo, impressionante. Eu sou péssimo para isso, para decorar coisas. Eu decoro o texto que tiver que decorar para gravar, para fazer o espetáculo, mas agora para decorar trecho de livro eu não tenho isso, né? Eu não tenho isso. Uma vez eu estava vendo o Caetano falando, ele fala que ele também não consegue, diz que Gil decora páginas e páginas e consegue citar. Eu não consigo, eu não tenho essa aptidão, essa habilidade de ficar... É curioso, né? Porque lida com o texto, mas enfim, acabou o espetáculo, acabou a temporada, vem outro texto. Eu gravo 3 vídeos por semana. Às vezes eu gravo um vídeo, né, para o Tá Bom Cheirosa, para a TV, e aí terminou a gravação, aquilo já descartava, já foi embora. Deletar, porque senão o HD fica muito cheio. O HD é só de 1 tera aqui. Acho que pelo tamanho da cabeça deve ser 2 tera, né? Que lembranças de leitura da adolescência, né, para compartilhar com eles? Quando os professores obrigam a gente a ler, né, os livros para fazer as provas, para fazer vestibular, e muitas vezes a gente só lê o resumo e faz a prova como se tivesse lido o livro, né? Eu já fiz isso, assim, eu tinha prova, mas não consegui ler o livro, ler o resumo, porque o próprio professor de literatura, ele te passa o resumo todo do livro, né? E aí você pega o resumo e ele vai fazer a pergunta do resumo que ele fez. Aí você acaba não lendo o livro às vezes, né? Mas assim, eu adorava ir para a biblioteca copiar, fazer os trabalhos, né? Que não tinha o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tinha que pegar a folha de papel amasso, fazer o cabeçalho, aí pegava o livro, aqui, aí pegava a caneta e ia só fazendo a cópia. Passava a página, aí pegava e entregava para a professora, né? Tudo bonitinho. Mas eu adorava ir para a biblioteca central, que é a biblioteca da Deodoro, para ficar fazendo cópia de livro. Esse ambiente... o autor argentino Jorge Luis Borges, ele dizia que a biblioteca era uma espécie de paraíso, né? Ele achava que era o melhor lugar do mundo. É um lugar de conexão mesmo, né? Lugar de conexão. E aí, falando da história dos meninos, teve um livro que me marcou muito, que foi O Cortiço, do Luiz Azevedo. Eu já pesquei que ele tem aqui atrás. Tá ali, gente. Foi um livro que eu gostei muito. Foi um livro que foi dessas obrigações boas, né? Que a gente ia ler. E às vezes até passa batido porque é obrigação, né? Mas eu gostei demais daquilo. Aí quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui passando no centro do Rio, só me vem essa memória o tempo inteiro do Cortiço do Rio de Janeiro. O tempo inteiro, né? Esses vários personagens que tem dentro do livro. Que tá tudo ali contado lá. E a riqueza de personagens que tem dentro daquele cortiço, né? Ali tem de tudo. E o Brasil todo cabe dentro daquele cortiço. O Brasil é um grande cortiço, na verdade, né? Então, eu fiquei muito impressionado com o Cortiço, com Menino de Engenho, com Zé Lins do Rego, que são leituras que a gente era obrigado para fazer vestibular, para fazer as provas. Então, essa leitura eu gosto muito. Iracema, né? José de Alencar. E meu pai levou a gente em Fortaleza e a gente levou lá para ver a casa onde morou José de Alencar, lá na Pajuçara, eu acho, o nome do bairro. Então, assim, minha relação está sempre com o livro, de alguma forma. Essas leituras de adolescência, muitas vezes a gente é impactado de uma forma muito visceral, né? Tem alguma leitura que te impactou a ponto de se emocionar, de chorar?
as tragédias gregas, é impossível você não se emocionar com aquilo. Né? Quando você pega a Medeia de Eurípides, e aí que ela fala todo o relato da mulher, né? Da obrigação que a mulher tem perante a sociedade, e aí quando ela pega o trecho que ela vem para matar os filhos, aquilo eu chorava lendo, né? Assim, eu vou fazer Medeia um dia, muita buja, né? Muita audácia. Nossa. Eu vou fazer uma Medeia. E tem um momento também do Édipo, que é lindo aquilo, quando o emissário vem contar, vem narrar tudo o que aconteceu quando a Jocasta se mata, quando o Édipo arranca os olhos, né? Aquilo, tá até comigo aqui um trecho que eu imprimi, porque eu acho tão bonita a narrativa, como ele vai descrevendo aquilo, né? Porque assim, a tragédia grega, dos espetáculos da tragédia grega, eles não mostravam a ação, eles narravam o que tinha acontecido. E aí vem o Shakespeare e diz assim, não, agora a gente vai mostrar a ação, né? Aí vem a luta de espada, vem não sei o quê. Aí vem a violência. A ação da cena, a violência na cena da ação, né? E o ator tem que saber fazer esgrima e tal, não sei o quê. E o grego não, né? A tragédia grega, eles narravam o que tinha acontecido para finalizar a história. De um ponto de vista histórico, né? Isso, do passado, né? Então, assim, eu sou muito emocionado quando eu leio as tragédias gregas. Eu fico impressionado. Que povo inteligente foi aquele, né? Como a gente aprendeu muito com eles. Que civilização, né? Que civilização. E aí tem a questão da filosofia também. Eu adoro filosofia. Eu fiquei apaixonado por filosofia. Infelizmente, né? Eu só fui ver filosofia na faculdade. Eu perdi muito tempo estudando o SPB para fazer vestibular. As cores da bandeira, o que está no não sei o que, isso não me tornou patriota de jeito nenhum, sabe? Eu achava aquilo uma balela, eu achava aquilo muito bobo, muito fácil. O SPB, a Organização Social, aí decorava não sei o que, cores do Brasil. Fechei o vestibular, a prova inteira de USPB, 20 questões, fechei as 20 questões de USPB, nossa senhora, né? Mas eu estudei muito para o vestibular, eu passei em primeiro lugar, né, para o vestibular no meu curso. E a gente nem falou, mas essa vivência, né, de curso de turismo traz um universo de leitura totalmente diferente de tudo isso que a gente falou, né? Hoje eu consigo, mas é por causa do curso de turismo, me enriqueceu muito a minha visão das cidades. Eu consigo ver as cidades como pessoas, né? Das suas formas geográficas, do seu povo. Acho que cada cidade, eu entendo uma cidade como uma pessoa. Uma pessoa, né? Assim, então... Que tipo de pessoa é São Luís, nessa perspectiva? São Luís tem uma dupla personalidade. São Luís tem uma senhora, São Luís tem uma senhora, né, aristocrata falida, e tem uma outra menina nova, né, que é esse lado que estamos da ponte, do lado de cá, né, que é uma menina muito deslumbrada, né, mas tão provinciana quanto a primeira senhora. Eu queria te pedir para ler um trecho do... O maior prazer, o maior prazer, o maior prazer. Vou ficar em pé para facilitar aqui a leitura. A paisagem dos meus dias parece compor-se como as regiões montanhosas, de material heterogêneo, desordenadamente acumulado. Aí encontro minha natureza, já realizada, formada por partes iguais de instintos e de cultura. Aqui e ali surgem os granitos do inevitável e por toda parte o desmoronamento do acaso. Esforço-me por voltar sobre meus passos para tentar encontrar um plano inicial e seguir um velho qualquer de chumbo ou de ouro, ou mesmo o curso de um rio subterrâneo, mas esse plano inteiramente fictício não é mais que uma aparência enganosa da lembrança. De quando em quando julgo reconhecer uma fatalidade no encontro, num pressentimento, numa série definida de acontecimentos, mas muitos caminhos não conduzem a parte alguma. E muitas somas não se adicionam jamais. Distinto perfeitamente nessa multiplicidade, nessa desordem, a presença de uma pessoa, mas meus contornos parecem traçados quase sempre pela pressão das circunstâncias e traços baralham-se, tal como acontece com uma imagem refletida na água. Não sou daqueles que dizem que as ações não lhes são assemelham. Pelo contrário. É imprescindível que elas se pareçam comigo, porque são minha única medida e o único meio de me delinear na memória dos homens ou na minha própria.
pois que a impossibilidade de continuar a exprimir-se e a modificar-me pela ação é talvez a única diferença entre os mortos e os vivos. Mas entre mim e esses atos de que sou feito existe um ato indefinível. A prova disso é que experimento continuamente a necessidade de pesá-los, explicá-los e deles prestar contas a mim mesmo. Alguns trabalhos que duram pouco são certamente omissíveis, mas as ocupações que se entenderem por toda a vida não significam muito mais. Por exemplo, no momento em que escrevo isto, o fato de ter sido imperador a custo parece-me essencial. 3/4 da minha vida escapam, aliás, esta definição pelos atos, a soma das minhas veleidades, dos meus desejos e até mesmo próprios projetos permanecer tão nebulosa e fingida quando um fantasma. O resto, a parte palpável, mais ou menos autêntica pelos fatos, é apenas pouco mais distinta. É muito bacana isso, parece muito comigo, né? A questão das geografias, das cidades, das identificações, quando ele diz: a passagem dos meus dias parece compor-se como as regiões montanhosas, de material heterogêneo, desordenadamente acumulado. Aí encontro a minha natureza já realizada, formada por partes iguais, de instinto e de cultura. É muito parecido comigo, né? Obrigado. O instinto e a cultura são as duas coisas que sempre me levaram para frente. O instinto, a fé e a cultura. Eu sou muito instintivo com as coisas, com o mundo, com a minha religiosidade. A minha religiosidade não, com a minha fé. Eu soube que toda a tua vida, inclusive leitura, tudo é feito na rede. Como é que é isso? Eu tenho a Rede Office, que é meu escritório. Rede Office, eu resolvo tudo da minha rede. Meu celular. Eu liguei para resolver as coisas aqui, estava na rede. Na rede, eu passo o dia inteiro na rede. A rede, como tem lá, dá uma coeira, né? Que é uma preguiça. A rede dá uma mufina, né? A pessoa fica mufinada. Mufinada, né? Porque daqui tem uma coisa que puxa, eu levanto, e quando eu vejo assim, vai me puxando, eu já estou na rede de novo. E aí eu leio na rede, eu tirei a televisão do meu quarto porque eu estava lendo pouco, né? Então eu tirei a televisão, está lá, quer dizer, mas eu não ligo, né? A rede social estava me tirando muita leitura, então assim, tudo eu resolvo na rede, né? Eu passo o dia praticamente inteiro na rede, boto as pernas para cima. E eu acho a rede uma coisa incrível. Eu acho que é de uma inteligência. O índio teve fazer uma coisa que fica suspensa no ar, né? Eu acho que aquilo é genial. É genial a coisa da rede, né? Olha, César, é uma honra ter você aqui. Obrigado. Fiquei muito feliz. Essas memórias. Eu tenho uma programação mental. Então, assim, desde o convite eu fiquei, né? Tentando ensaiar o que eu ia falar, não sei o quê. Eu disse, não vai funcionar, não vai dar certo. Mas eu fiquei muito nervoso de ter vindo. Sério? Muito nervoso, como poucas vezes eu fiquei nervoso. Não, como poucas vezes eu fiquei nervoso de subir no palco. É porque é diferente, né, quando você sobe no palco como você, né? Então, com plateia. Então eu fiquei muito nervoso de estar aqui hoje, é impressionante. Eu vou pedir que tu deixes autografe, ofereça essa obra, né, que é tão cara para a tua história, né? E por essa leitura que a gente percebe que é tão e cara também financeiramente, porque livro é uma coisa muito cara no Brasil, né? É verdade. Então ele está oferecendo esse livro para os leitores de Palavra Acesa, para esse acervo, e ele vai ficar aí como mais uma obra preciosa da nossa coleção. Eu nunca tive a caligrafia muito boa, depois eu vou decifrar o que está escrito aí.
Que lindo. E aí eu fui perdendo a prática, a gente vai perdendo a prática da escrita, Da escrita também, né? Da coordenação motora. Não sei se acontece isso com vocês. Acontece muito isso comigo, assim, a gente vai perdendo a coordenação motora da escrita. Estou olhando, pensar que foi o menino da primeira série que fez. Não, mas ninguém mais que letra bonita, gente, né? E também te agradecer muito, e eu queria agora, em sinal desse agradecimento, Sérgio. Olha só. Te presentear. A mulher. Fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão.